Ver vídeos, séries e filmes, 67%. Encontrar ideias e inspirações, 66%. Ouvir música, 64%. Ou seja, o artista vai onde o povo está. Lembra do Chitãozinho Chororó falando isso? Onde tem tráfego, tem transação financeira. Onde tem gente, tem dinheiro. Onde tem gente, tem problema. Quem resolve um problema, coloca dinheiro no bolso, porque o dinheiro não está no banco, o dinheiro está no problema. E a plataforma que as pessoas mais usam é Instagram. Disparado. 35% dos brasileiros do Instagram. WhatsApp então nem se fala, mas também usa TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube, X, Pinterest, Telegram, blog, sites. Mas o que isso tem a ver com a escalabilidade das empresas que você falou aqui no começo deste conteúdo? Tem a ver que eu me liguei nisso. É isso que eu quero que você veja. Eu quero que você veja que as empresas hoje elas estão investindo um volume cavalar em influenciadores para falar das suas próprias empresas. Porque seguir uma marca nas redes sociais impacta diretamente a decisão de compra. Mas é muito pouco provável que você vai seguir você não segue o perfil da Microsoft, mas você segue o Bill Gates. Você não segue o perfil da Meta, mas você segue o Mark Zuckerberg. Se o Steve Jobs estivesse vivo, o Instagram dele, as redes sociais dele ia ser disparado assim, muitos seguidores. Você quer saber o que ele tá falando? Você segue o Tony Robbins, mas você não segue as marcas do Tony Robbins. Você segue a Oprah, mas você não segue as empresas da Oprah. Você segue o Will Smith, você segue o The Rock, você segue a Lady Gaga, mas não as marcas que elas fazem parte, que elas são donas. Por quê? Porque a gente quer saber das pessoas, a gente quer ouvir as histórias das pessoas. Portanto, essas grandes empresas bilionárias sabem disso. Elas sabem disso. E faz muito mais sentido para elas chegar e investir num influenciador para falar delas do que elas mesmas terem que falar delas. Porque é muito melhor pegar uma audiência qualificada, uma audiência educada e que tem senso de comunidade. Não te faz sentido um negócio desse? Então, se você olhar aqui, uma pesquisa que saiu este ano, um report na Global Index este ano, mostrou o seguinte: onde você tem apostado suas fichas no marketing digital? Perguntaram para as empresas. 71% em pesquisas e buscas online e 60,9% em marcas que têm apelo nas redes sociais influenciada por influenciadores. Você que é empreendedor e que está vendo esse conteúdo, eu quero falar uma coisa para você. Vamos ver se você compra essa ideia. Mas a minha tese é que você tem que se transformar no maior influenciador da sua própria empresa. Porque se você não se transformar no maior influenciador da sua própria empresa, você vai ter que pagar alguém para influenciar. Ou você se torna o maior influenciador, ou você vai pagar para alguém fazer isso para você. E sendo você é muito mais barato, mas muito mais barato. Ninguém vai explicar a sua empresa melhor do que você. Ninguém vai explicar o seu produto. Ninguém vai explicar o jeito dos teus valores, dos teus princípios, a história da tua marca melhor do que você. João, mas eu não gosto muito de falar, mas eu não tenho muita comunicação, mas isso é muito difícil para mim. Mas você pode treinar, né? Você pode se qualificar. Você pode se desenvolver. Pois bem, as grandes empresas bilionárias que escalam, elas já sabem disso. Isso ficou na minha cabeça um tempo e aí eu fiquei pensando, por que esse volume tão grande de pedidos para o Joel estar envolvido em marcas? Porque o marketing de influência representa 75% dos programas de marketing de escala das empresas. Eu vou colocar dinheiro em marketing, eu vou colocar verba em escala, então já que eu vou colocar, é melhor eu colocar do influenciador. Portanto, as empresas que conscientizam seus clientes, elas vendem mais. E quem conscientiza melhor? Quem educa melhor? Os próprios influenciadores. E para você ter uma ideia, o Brasil hoje é o terceiro país que tem mais influenciadores digitais. O primeiro país é as Filipinas. 43% de todo mundo que vive nas Filipinas é influenciador digital. A Nigéria tem 43% e o Brasil tem 41%. Só que 41% do Brasil é muito maior do que a Filipina e a Nigéria. Então, em número relativo, a gente está em terceiro, mas no número absoluto, a gente está em primeiro. O Brasil já sabe, já tem esse trejeito, já está aderido à influência. E a influência, ela tem níveis, né? Tem o nano influenciador, que é aquele que tem entre 1 a 10 mil seguidores, o micro influenciador, que tem entre 10 a 50 mil seguidores, o médio, que é entre 50 a 500 mil, tem o macro, que é 500 mil até 1 milhão, e o mega influenciador, são aquelas pessoas que têm mais do que
1 milhão de seguidores. Mas isso representa 1,5% só. 1,5%. Então as empresas, além de fazerem a influência, elas estão investindo em micro-influenciadores, em nano-influenciadores. Sabe aquele influenciador do bairro? Sabe aquele influenciador daquele segmento, sei lá, de moda, de estética, de culinária, sei lá, do Ceará, ou do Centro-Oeste, ou do Sul do país? Pois é, esses caras têm mais engajamento, a taxa de conversão é maior e eles são mais baratos. E aí foi aí que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, cara. Porque olhando hoje, o meu ecossistema são quase 12 milhões de seguidores em todas as redes sociais do Joel J, né? Então a gente cresce consistentemente, né? Aqui no podcast, a gente é o podcast de negócios no Spotify mais ouvido do Brasil nos últimos 2 anos. O Instagram cresce, o LinkedIn cresce, as redes crescem, o impacto é surreal, são 82 milhões de brasileiros que a gente impacta em todas as redes sociais. Então foi aí que eu parei para pensar. Então, de todas essas mensagens que eu recebo na minha caixa de e-mail e de todos esses pedidos para ser embaixador, para ser influenciador em Media for Equity, de todas as marcas que chegam, as top 5 têm uma questão em comum: tecnologia. São empresas de tecnologia que vêm. E aí, quando você olha as empresas mais valiosas do mundo, são empresas de tecnologia. As empresas que estão mandando e-mail aqui para mim são empresas de tecnologia. Eu falei, aham.